Amém. Vamos ler então Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, acompanha a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, por meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Irmãos, esse texto revela para nós um tipo de fé, um tipo de crente, um tipo de cristão, de alguém que crê em Deus, que é um exemplo definitivamente para nós. Na verdade, o texto faz uma separação aqui entre dois tipos de pessoas. Um tipo é a multidão que estava ali comprimindo Jesus. A multidão são aqueles que estão onde o alvoroço está. Estão onde tem alguma coisa extraordinária acontecendo. Estão atrás de milagres. Estão atrás de espetáculo. Estão atrás de shows. Estão atrás de coisas maravilhosas, diferentes aos olhos. De curiosidades, querem saber, estão ali talvez lidando com o Senhor de modo muito corriqueiro, muito insensível, esbarrando no Senhor, comprimindo o Senhor, sem contudo que essa aproximação do Senhor faça alguma diferença nas suas vidas ou tenha qualquer relevância para a sua caminhada de vida. Por isso não obtém do Senhor cura nenhuma, não obtém do Senhor milagre algum. E no meio de toda essa multidão, aparece uma mulher que simplesmente toca o Senhor. Ela não comprime, ela não esbarra, mas ela toca o Senhor de uma forma muito diferente. De uma forma que, sem dúvida nenhuma, eu e você precisamos aprender a tocar o Senhor. Ela se dirige ao Senhor de uma forma que eu e você precisamos aprender a nos dirigir ao Senhor. Porque o dia que a gente aprender a ir até o Senhor, como essa mulher foi, certamente a nossa vida será radicalmente transformada, será radicalmente sanada, curada, tratada, transformada, revolucionada. A vida dela experimentou a revolução de uma cura, de um problema grave que a acompanhara havia 12 anos. E essa fé arrojada que Deus quer que eu e você tenhamos. Talvez alguns estejam falando assim, poxa, mas eu não estou enfermo, eu não tenho esse problema que ela tinha. Mas é claro que a enfermidade na Bíblia é tratada como um símbolo da nossa condição pecaminosa. A gente tem uma condição que é passível e carente também de um toque de cura do Senhor. Essa nossa condição de pecadores pode hoje estar nos fazendo viver uma vida certamente aquém da vida que Deus tem para nós. Pode ser que haja pessoas aqui que estejam há anos arrastando nas suas vidas certos pecados, certas fraquezas, certas escravidões,
estejam sustentando certas mentiras, estejam se aproximando do Senhor assiduamente, sem que, contudo, essa aproximação da igreja, do culto, dos louvores, da reunião de oração, das células, esteja provocando em suas vidas uma mudança que deveria estar provocando. E sem dúvida nenhuma o texto atribui isso a uma característica interna nossa, a uma atitude que nós devemos ter e nem sempre temos, uma atitude sem dúvida nenhuma de fé. Será que a gente tem aprendido a se aproximar do Senhor com a fé que Ele espera que a gente se aproxime? O toque daquela mulher foi diferente, por quê? Em primeiro lugar, o toque de fé que fez dela uma mulher diferenciada, começa com uma consciência de uma grande necessidade. A consciência do tanto que ela precisava de Jesus, do tanto que ela necessitava dele. Ela havia 12 anos, um tempo muito longo, sofrendo por causa daquela enfermidade. Não era um mero sofrimento físico. Veja bem, uma mulher que tinha um problema de fluxo hemorrágico, e aquele fluxo, na lei lá do Antigo Testamento, era mais uma forma de impureza. Então a pessoa que estava sofrendo, uma mulher sofrendo desse tipo de fluxo, ela estava impura, ela não podia frequentar o culto, estava isolada da sua fé, do convívio com a igreja da sua época. Se ela era casada, o casamento dela estava comprometido, porque qualquer que tocasse numa mulher com fluxo hemorrágico ficava contaminado diante da lei. Se ela não era casada e pretendia casar-se, esse sonho foi por água abaixo, porque ninguém jamais casaria com uma mulher com esse problema, tendo em vista a impureza que ele representava. Se ela pretendia ter filhos, aquele era o impedimento para ter filhos. Do ventre dela, que deveria sair vida, do útero dela, estava se esvaindo a vida, o sangue que simboliza a vida, e a vida dela estava minguando. Aquela mulher, vamos dizer, chegou no fundo do poço existencial, todas as energias dela se esvaíram. Ela investiu inclusive todo o seu dinheiro, procurando médicos que tratassem a enfermidade dela, e o texto diz que não apenas aquilo não deu resultado, como o estado dela se tornava pior e pior cada dia mais. Sabe, alguém que esgotou todos os seus recursos, alguém que definitivamente não acredita mais em nada. Há estudiosos que dizem que o Talmud, que eram os escritos dos rabinos judaicos antigos, são reconhecidos como, o Talmud é reconhecido como livro sagrado para os judeus praticantes do judaísmo, previa 11 formas de purificação. Essa mulher já tinha se submetido a todos os processos possíveis para ela retomar a vida normal, a alegria, mas o que acontecia era que a vida ia saindo dela e ela cada vez minguando mais, destruindo os seus sonhos, tornando ela uma pessoa cada vez mais segregada, cada vez mais afastada, cada vez mais vitimizada. E é interessante que a gente não está falando de uma mulher aqui que se vitimizou, não. Uma mulher que lutou contra o seu problema. Uma mulher que fez de tudo. E aí, irmãos queridos, depois que ela fez de tudo, ela descobriu que só uma coisa bastava a ela para que ela experimentasse a cura. Será que a gente tem essa consciência, né, de que com o Senhor, mesmo que a gente não tenha nada, a gente tem tudo? Diz o texto que ela começou a ouvir falar de Jesus e o coração dela começou a se encher de fé. E é exatamente nesse momento em que toda a nossa prepotência, toda a nossa autossuficiência, todo o nosso mérito próprio se esvai, é que a gente encontra a fé verdadeira. Uma primeira aplicação para esse ponto: quando você perde tudo e só tem a Deus, você descobre que tem tudo o que precisa.
Se você leu isso num post de Facebook, eu li também. Falei, vou pegar essa, vou levar para lá, porque achei maravilhosa essa frase, tudo a ver com esse texto. Se você perde tudo e só tem a Deus, você descobre que tem tudo o que precisa. Foi exatamente esse momento. Ela não foi assim, vou recorrer a tudo e vou recorrer a Jesus também. O que der certo, eu estou dentro, vou arriscar tudo. Não, ela não se dirige a Jesus nessa disposição de coração. Ela se dirige a Jesus com a convicção de que Ele era tudo de que ela precisava. Essa é a fé, gente, que é capaz de transformar a nossa vida, sim. De libertar a gente de coisas que a gente está carregando, de pecados, de peso, de impureza, de coisa que você está fazendo errado na sua vida e sabe que está desagradando a Deus, e que pela fé você vai falar para Ele, Senhor, eu quero ser curado, e eu fico desesperado com o rumo que as coisas estão tomando na minha vida, de modo que eu não acredito em esperança mais nenhuma, senão aquela que vem do Senhor para minha alma enferma, para que ela obtenha do Senhor a cura. Uma segunda aplicação, se a nossa impureza nos afasta de Deus, Ele quer que a gente experimente a fé que nos liberta. Amém? Certamente a nossa impureza afasta a gente de Deus. Certamente há coisas na nossa vida, na minha e na sua vida, você pode não estar consciente disso, não conseguir enxergar isso, mas que Deus quer que sejam mudadas, sejam transformadas, sejam curadas no seu coração. E o mesmo Senhor que estava ali com aquela mulher está aqui hoje. Ele quer curar a sua vida, quer tocar o seu coração. Basta que você dê esse passo de fé verdadeira, de fé absoluta diante do Senhor. Segunda lição que essa mulher com seu exemplo nos dá é que o toque da fé acontece quando abandonamos nossas ilusões e buscamos a Jesus. Verso 27 diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Observe que isso revela uma construção no coração daquela mulher. Ela ouve falar de Jesus, e as pessoas falando do que Jesus estava fazendo, operando, e ela não banca ascética diante daquilo. Ela fala, gente, se aquela pessoa foi curada, por que eu não posso ser curado? E quanto mais ela ouve o Evangelho, quanto mais ela ouve a respeito dos ensinos de Jesus e do que Ele estava fazendo, mais o coração dela vai sendo tomado por um espírito de fé, que faz ela chegar à seguinte conclusão: se eu tão somente tocar o manto dele, ficarei curada. Sabe essa construção que faz a gente chegar aqui, gente, no culto, com o coração transbordando, ávido por adorar a Deus, por buscar Ele, que leva a gente a orar com outra disposição de coração, que faz a gente ter a nossa vida radicalmente tocada e transformada, essa disposição que nos torna sensíveis à presença de Deus, porque naturalmente nós não temos essa sensibilidade. Naturalmente, irmãos, a gente não é assim. E aquela mulher, segundo o texto, não obtém apenas uma cura física, há uma cura na alma dela, há uma cura espiritual. A tua fé te salvou. Aquela cura, aquele problema físico havia gerado feridas na alma dela, de vítima de preconceito, de toda forma de maus tratos, talvez, diante da sociedade e diante da própria igreja, no seu contexto, comparando. Duas aplicações aqui para esse ponto. Se você também está cansado de falsas esperanças, saiba que esse mesmo Senhor está presente aqui hoje, esperando ser tocado por você. Amém? Talvez você tenha acreditado demais em coisas que não vão trazer o resultado que a sua alma espera. Talvez na sua mente você acredite que certas coisas vão ser a saída, a solução para os seus problemas. E aí você vai investindo nessas coisas e continua sentindo aquele vazio, continua sentindo aquela insegurança, continua sentindo aquele mal-estar. Mas aí, gente, quando a gente
se aproxima do Senhor com o coração tomado de fé e toca nele, se deixa tocar por ele e deixa que a virtude dele nos inunde, aí, gente, a gente descobre que todos aqueles paliativos em que a gente estava acreditando não eram a nossa busca que deveria ter acontecido desde o início. Em segundo lugar, segunda aplicação, nosso Deus não está indiferente à sua dor, mas Ele resolveu agir em resposta à sua fé. Então creia, há uma parte que é minha e tua nesse processo de caminhar com Deus, uma parte que é nossa, a nossa atitude proativa, de fé, de crer, de se apegar ao Senhor, como a nossa grande esperança, o Senhor dos senhores, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Santo, Santo, Santo. Não estou diante de mais uma opção de risco para mim. Estou diante daquele que tem definitivamente a resposta, a solução, a cura, e que pode transformar sim esse meu coração duro, apegado ao pecado. Amém? Em terceiro e último lugar, o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Se tornou o maior objetivo de vida dela, tocar Jesus. Você pode dizer que esse é o teu grande objetivo de vida? Olha, eu vim aqui essa noite porque o grande objetivo da minha vida é estar com o meu Senhor. Agostinho disse que, comentando esse texto, que uma multidão o aperta, mas só essa mulher o toca. William Lane disse: foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. Não foi o toque físico, foi o alcance da fé daquela pessoa, o modo como ela via o Senhor, pensava no Senhor, se aproximava do Senhor, era a disposição do coração dela, entende, gente? Como é que é a sua disposição de coração quando você se aproxima do Senhor? Às vezes a gente corre um sério risco de se aproximar do Senhor de uma forma automatizada, não é? Não, eu já frequento regularmente a igreja, eu já vou às reuniões, eu já vou à célula, e a gente se aproxima do Senhor de um modo corriqueiro, de um modo superficial, não de um modo disposto a ser tocado por Ele, confrontado por Ele, de um modo a se deixar curar por Ele, mas a gente se aproxima dele às vezes, pode ser de um modo cínico, de um modo despretensioso, despropositado, como a multidão fazia. Mas Deus não está esperando de nós esse tipo de espiritualidade, gente. Esse não é um desafio cristão, esse não é o desafio da fé cristã, não é para isso que a gente está aqui, não é para isso que a igreja existe, para a gente fingir que tem vivido uma vida com Deus espiritual, porque a gente afinal de contas frequenta a igreja, porque a gente afinal de contas é assíduo à célula, quando na verdade tudo isso é para mascarar uma relação muito superficial com Deus, uma relação que não se aproxima de Jesus, realmente entendendo o que é essa aproximação. Às vezes eu penso, quando eu estou tomando a ceia, meu Deus, eu deveria estar chorando aqui ao tomar a ceia, toda vez. Esse ato que simboliza o que o Senhor foi fazer por mim na cruz, seu sangue derramado, como lidar com isso de modo corriqueiro? A gente, num simples momento de oração, quer dizer então que Jesus conquistou na cruz um acesso direto ao Santo dos Santos, à presença de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Isso deveria, irmãos, nos deixar completamente maravilhados, em prantos de alegria. Por quê? Porque é o Senhor que está ali. Sabe essa fé que faz do nosso interior fluir rios de águas vivas? Sabe essa fé que traz leveza, que limpa de dentro para fora?
E a gente vai se acostumando a se comportar como multidão, se aproximando do Senhor de modo insensível, já começa a cantar mecanicamente. Não, isso não é um juízo sobre ninguém, isso é uma reflexão para a gente parar e pensar: meu Deus, será que eu tenho me aproximado do Senhor para tocar o Senhor como aquele que acredita que pode ser transformado pelo Senhor? Porque senão, irmãos, tem alguma coisa muito errada. A gente não está vivendo o projeto que Jesus nos chamou para viver. Há pessoas que estão sempre argumentando isso, não é? Eu não fui liberto ainda desse pecado, afinal de contas, é o processo, né? Eu já estou nesse processo há 20 anos, e até agora eu ainda não fui liberto, continuo agindo mal, mas enfim, paciência, é um processo de Deus na minha vida. E muitas vezes o que você está escondendo é uma cara de pau, porque esse mesmo Jesus que curou aquela mulher instantaneamente, pode te curar e te libertar, e converter o seu coração instantaneamente também, embora Ele use sim processos para isso. Mas a gente tem que, diante de Deus, pedir discernimento até que ponto a gente está usando esse papo de processo para continuar doente, para continuar com fluxo hemorrágico na nossa vida, para continuar vendo a vida se esvair de nós, o sangue jorrar, levando de nós nossos sonhos, porque a gente está preso a certas coisas das quais a gente já deveria estar liberto há muito tempo. E a gente, diante da palavra de Deus, irmãos, diante do que Jesus propôs a nós, precisa se aproximar dele com muita humildade e quebrantamento. Aquela mulher se aproxima por trás, em silêncio, de forma anônima. Se ela chegasse no meio daquela multidão e dissesse: eu sou a mulher que tem fluxo hemorrágico, ia todo mundo correr, porque se tocasse numa mulher com fluxo hemorrágico seria impuro, não é? Mas ela estava com medo, diz o texto que ela estava trêmula, com medo do que pensariam, se descobrissem que ela estava ali naquela condição. E ela toca ao Senhor completamente humilhada, pelas costas, no manto dele, não é nem nele, no manto. E o Senhor reconhece aquele gesto e a fé daquela mulher, e percebe que saiu virtude dele. O Senhor quer também derramar sobre nós as suas virtudes, derramar sobre nós o seu poder, transformar a nossa vida, nos tirar de uma existência miserável. Mas para isso, nosso coração, a pedra, petrificado, precisa virar carne, precisa sentir, precisa clamar, precisa se humilhar, precisa se esvaziar, e às vezes a gente já vem sofrendo demais por causa de certas coisas, e a gente já devia ter virado a página delas. E o Senhor para no meio daquela multidão e diz: quem me tocou? Não, Senhor, você não está vendo que tem uma multidão te comprimindo? Não, mas tem alguém aqui que é diferente. Sabe por que ele falou isso? Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. Porque o Senhor conhece, presta atenção, você está no meio de uma multidão, e eu não faço a menor ideia do que ninguém aqui está vivendo, mas o Senhor onisciente está plenamente consciente do que você especificamente está vivendo aqui hoje, e é Ele que tem poder para te curar, e Ele te conhece pelo nome. E se aí no seu coração houver uma abertura, houver um quebrantamento, uma humilhação, como houve daquela mulher, não tenha dúvida, Ele vai fazer a virtude dele descer sobre você, vai falar: alguém me tocou aqui essa noite, tem alguma coisa diferente acontecendo, há um coração em pedra que se tornou carne, que se abriu, que está sendo curado para a glória de Deus. Ele conhece a nossa identidade. Muitos talvez não saibam o seu nome, mas para Jesus o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? A aplicação desse último ponto: hoje você pode tocar nas vestes de Jesus e ver estancada essa hemorragia existencial. Amém? Toque nas vestes de Jesus, pois Ele pode pôr um fim na sua angústia. Ele pode, do mesmo jeito que falou para aquela mulher, se voltar para você hoje e falar: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá em paz, porque você está trêmula, tremendo, acuada, não tenha medo, porque eu posso fazer tudo novo.
Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E a gente tem que caminhar nessa perspectiva da transformação, nessa convicção de fé no coração, de que as coisas podem e Deus quer que sejam diferentes. Feche seus olhos. Talvez você tenha chegado aqui como aquela mulher nessa noite, com o coração pesado, triste, sofrendo há muito tempo por causa de certos pecados que você tem cometido, por causa de uma enfermidade que tem flagelado a sua alma, por causa de mentiras em que você acreditou e hoje você está extremamente decepcionado, frustrado, porque todos os recursos se esgotaram diante de você. E você agora, quando olha para o Senhor, o vê como sua única esperança. Mas Ele não quer que você veja Ele como a última esperança, mas como a única, que sempre foi a única desde o início, para esse problema que você está vivendo. Ele quer que você apresente diante dEle hoje a sua vida. Se reconsagre a Ele, diga: Senhor, estou aqui para tocar no Senhor e ser curado pelo Senhor. Cremos que a fé no nosso coração, Senhor, é fruto da ação do Teu Espírito. Por isso, te pedimos que o Senhor enche o nosso coração de fé, como os discípulos oraram, aumenta-nos a fé, para que a gente experimente, Senhor, uma vida tratada, uma vida liberta, uma vida cheia de paz, de alegria, uma vida, Senhor, e uma espiritualidade, segundo o Senhor nos ensinou a viver no Seu Evangelho. Queremos viver a semana que está começando, vitoriosa na Tua presença. Senhor, queremos nos sentir de verdade, debaixo de tratamento, de cura, de libertação, não debaixo da mentira, do engano, da opressão, da segregação. Vem nos fazer caminhar na sua luz e vem nos fazer sair daqui nesta noite, tocados pelo Senhor, curados pelo Senhor, libertos pelo Senhor, para a tua honra, louvor e glória que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor.